Beleza, galera? Estamos aí de volta ao tutorial Recuperação de Matemática 2014 e agora vamos ficar atentos porque o conteúdo agora é da segunda etapa e basicamente na segunda etapa, na parte de álgebra, o prioritário é que você saiba e domine tudo sobre as equações do segundo grau. Muito bem. Então, não precisa nem falar que fórmula de Bhaskara a gente precisa, né? Calcular o delta, a formulazinha, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, isso tudo será cobrado. Bacana? Então, fica atento, pega o roteiro, faz os exercícios lá indicados, exercícios da lista durante o ano, e está tudo no Moodle. Fique atento. Se tiver qualquer dúvida, só me perguntar. Bacana. O que eu fiz aqui agora? Para poder te dar aí um pouquinho de tranquilidade na hora de fazer a minha prova, eu dei um exemplo aqui no estudo dos casos em que nós temos equações do segundo grau com parâmetro. Então essa letrinha P que ela é chamada de parâmetro. Então entenda, ela não é incógnita. Eu não quero aqui, quando você resolve uma equação, toda equação ela tem uma incógnita, né? Então a incógnita aqui nessa equação é x. É aquele númerozinho que é o principal da equação. Nesse caso, P estará fazendo o papel de um coeficiente, que é um númerozinho que participa da equação. Então entenda esse tipo de problema, porque com certeza ele vai estar na sua prova. Fica atento. Olha só, nós sabemos esses três casos de análise do discriminante, que é o famoso delta. Olha só, duas raízes reais e diferentes. Isso vai acontecer quando o delta é maior que zero. Delta positivo, duas raízes reais e diferentes. Se delta igual a zero, duas raízes reais iguais, ou seja, eu vou ter na prática uma raiz só, e no caso em que não existem raízes reais é quando o delta é negativo. Então, típico exercício, típica habilidade que eu vou cobrar de você lá na prova de recuperação, fique atento. Olha, considere a equação x2 menos 6x mais p menos 5 igual a zero. E aí eu posso chegar para você e falar assim, calcule o valor de p para que essa equação, e aí eu posso pedir qualquer uma dessas três coisas, né? Eu quero calcular p para que essa equação tenha duas raízes reais diferentes, duas raízes reais iguais e para que não tenha raízes reais. Então eu vou fazer um exemplo, tá? Vamos supor que eu estivesse pedindo assim, calcule o valor de p para que essa equação não tenha raízes reais. Então fique atento no exemplo. É um exemplo, isso não significa que vai estar assim na prova. Na prova eu posso pedir qualquer um desses três casos. Fique atento. Muito bem. A primeira coisa que você tem que entender é quem é que faz o papel de A, quem é que faz o papel de B, quem é que faz o papel de C. Nesse caso, quem faz o papel de coeficiente A é o 1. Lembra que A é o númerozinho, que é chamado de coeficiente, que multiplica a variável de grau 2. Quem faz o papel de B nessa equação é o menos 6. E quem está fazendo o papel de C é esse cara aqui, ó, essa expressãozinha P menos 5. Muito bem. Para que eu possa analisar todas as possibilidades que uma equação tem no que tange, né, o número de raízes, eu preciso calcular o delta. Ele é fundamental. Não, então lembra, delta é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, que nesse caso é p menos 5. Calculando o delta, o meu delta vai ser menos 6 ao quadrado, 36. Menos 4 vezes 1, quer dizer, esse 1 aqui não está servindo para absolutamente nada. Se eu aplicar a propriedade distributiva, eu vou ter menos 4p mais 20. Então, o meu delta aqui será menos 4p mais 56. Na minha pergunta inicial, eu estava te perguntando o seguinte, quais são os valores de p para os quais essa equação não tem raízes reais, né? Quando que uma equação não terá raízes reais? Quando o delta for menor do que zero. Então eu vou ter que pegar meu delta, menos 4p mais 56, e falar que ele tem que ser menor do que zero. Essa inequação não é aquela inequação que a gente estudou agora na última etapa, é aquela inequação lá do sexto ano, né? É aquela que a gente consegue resolver pela regra prática. Então vai ficar menos 4p menor do que menos 56. Lembra, se eu multiplicar uma inequação por menos 1, o sinal da desigualdade vai se alterar. Então eu vou ter que 4p é maior do que 56, outra versão para poder não misturar.
E finalmente P será maior do que 56 sobre 4. P, portanto, deverá ser, apagando, P deverá então ser maior do que 56 dividido por 4, 14. Essa é a condição para que a minha equação tenha, ou seja, que não tenha raízes reais. E lembre-se, na prova eu posso pedir qualquer um desses casos. A única coisa que vai alterar é falar se o delta tem que ser menor do que zero, maior do que zero ou igual a zero. Beleza, galera? A gente volta com o tutorial da segunda etapa, continuando a falar das equações do segundo grau e aquelas que são reduzíveis ou redutíveis a equações do segundo grau. Beleza, galera? Fui!